Você fará um desenho do seu jeito. Se permita se sentir livre, não precisa ficar perfeito. Sinta-se leve ao fazer o desenho. É importante, não importa a quantidade de frutos ou flores. Siga sua intuição. O que é importante é você não esquecer desses elementos: a raiz, o terreno, o tronco, as flores e os frutos. Nós vamos trabalhar cada detalhe. Isso significa, essa técnica se chama árvore da vida. Eu vou fazer a minha árvore da vida para você conseguir ter os exemplos. Então, aqui algumas palavras-chave que vai te ajudar. País, estado, cidade. Então, meus pais são de Minas. Então, os meus ancestrais são mineiros. É onde eu tenho mais proximidade. Quem foi que te ensinou a maioria das coisas? Foi a minha mãe, porque minha mãe, ela passava coisas também que a mãe dela passou para ela. Então, a minha maior conexão de quem me passavam as coisas é a minha mãe. Casas que você viveu no passado. Então, eu lembrando de algumas casas que eu vivi no passado, eu comecei a lembrar de uma casa que nós tínhamos um amiguinho, a outra casa que minha mãe fez uma casinha que a gente até falava que era a casinha da Branca de Neve e a chuva molhou no dia da mudança. Então, a casa que mais marcou a sua infância, tá? E observe a casa que marcou mais momentos felizes e mais momentos ruins, né? Quais foram os motivos das mudanças daquela casa? Então, eu me recordo de uma casa que foi onde eu vivi mais tempo, onde eu tinha mais amigos, onde eu brincava muito com esses amigos. Então, essa casa, né, que foi a casa que meu pai construiu, é onde realmente as minhas raízes sempre teve. Por mais que eu já mudei de casa, as outras casas eu não conseguia me conectar como aquela casa que eu consegui me conectar. Então, talvez isso eu tenha que trabalhar, por exemplo, eu não moro nessa casa, eu casei e moro em outra casa, mas eu tenho que trabalhar para quê? Para que não haja um apego nessa casa quando meus pais falecerem. Eu tenho que desapegar. Eu tenho que mentalizar que a minha raiz agora é em outro lugar. Depois tem outra pergunta que vai ajudar, um cômodo favorito, um cantinho favorito. Então, eu percebi que eu tenho mais conexões na casa dos meus avós, como cantinho favorito. Então, na casa da minha avó paterna, nós atravessávamos no final do quintal, a gente passava por um milharal, um bambu, então acabava sendo uma aventura. E tinha um riacho, onde uma vez a gente fez piquenique. Então, ali eu me sentia corajosa, né? E então, ali na casa da minha avó, era o meu canto favorito, né? Eu me sentia realizada naquela casa. Aí você também tem que trabalhar o que te fez se sentir realizada. Então, por exemplo, essa autonomia de sair da casa, atravessar todo o quintal. Para mim, né, na minha infância, era uma floresta, então eu me sentia corajosa em enfrentar meus medos. Então eu preciso colocar isso mais em evidência na minha vida adulta, né? Enfrentar meus medos, buscar novos caminhos, né? Outro cantinho da casa era na cozinha, onde eu jogava, onde a gente tomava o café da tarde. O café da tarde é algo muito especial para mim, porque é onde eu me reunia com os meus primos, recebia as visitas que vinham na casa dela junto com ela. Eu gostava, jogava baralho naquela mesa. Então eu preciso trabalhar a parte da cozinha na minha casa. Então, o cômodo que eu preciso mais trabalhar para me conectar com uma raiz sólida é na minha cozinha. Então, você está vendo como dicas do passado, a gente tem que aprender a trazer coisas que ficaram em nossa raiz no nosso atual, né? E a outra dica também é comidas e bebidas, né? Então, a comida mineira, minha avó fazendo aquela comida simples no fogão a lenha, mas que era saborosíssima, né? Então, também preciso
me aprofundar na culinária mineira, porque essa é a essência da minha família e me faz bem. Né? Então, bebidas, eu sou viciada em café com leite, porque na minha mente eu não consigo tirar o leite da minha dieta, porque tem uma conexão emocional, né? Então, ok, e tá tudo bem, tá tudo certo. Música e dança, né? Então, a violão, né? Os meus ancestrais têm fitas gravadas de violão, talvez tentar tocar o violão, talvez ouvir músicas que eles gostavam, né? Mas também me identificar. Qual é a raiz musical que eu vou deixar hoje para meus próximos ancestrais? Mas recordar quais eram esses momentos que todo mundo se calava para né, para conversas e cantava, né? Qual tipo de música traz essa vibração de união familiar? Né? Isso vai te ajudar a conectar com a... E dança? Não, a gente não dançava muito, a gente tinha vergonha de dançar. Por quê? Né? Escolha o momento da sua vida hoje, mesmo que seja sozinha, né, em sua sala, para poder extravasar dançando alguma coisa. Isso vai fazer seu corpo se conectar, porque a vida é um movimento. É através do movimento que a gente se conecta. Então, nesse episódio, nós trabalhamos o que nós trabalhamos? As raízes. Continuando na nossa análise, o terreno. O terreno, ele significa a sua conexão com o presente. Então, assim, onde você vive? A gente está conectando muito ao nosso lar, né? Porque é onde a gente cria raízes, né? Onde você vive hoje, rotina, tarefas. Então, o que eu observo? No desenho que eu fiz, meu terreno, ele é firme, né? Ele não tem muita inclinação. Então, eu me baseio na construção da minha casa com algo firme, né? Então, pode ser, o que eu tenho que me atentar? Se eu não estou exigindo muito das pessoas, pode indicar uma falta de flexibilidade, né? Como é que está o meu presente hoje, né? A questão da crítica, né? E às vezes a questão da gente só focar, meu terreno não é firme, então eu tenho tendência a ser controladora. Então a exigência que tudo esteja no lugar, né? Eu coloco mais energia nessa casa, na disciplina, na organização da casa, do que em criar bons momentos. Então isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Então, por isso que é importante quando eu disse que para você fazer um desenho livre, com sentimento, porque ele vai mostrar alguns traços importantes. Aí você vê aqui, ó, o tronco. O tronco, ele vai simbolizar, não dá para ler, gente, tá? A câmera tá ruim, mas eu tô lendo para vocês. Ele vai simbolizar a capacidade. O que seria? Como você se sustenta, né, no decorrer dessa vida, né? Então, qual a sua capacidade? Então, por exemplo, eu percebo que eu tenho uma raiz firme, meu tronco é meio desalinhado de um lado, né? Ele não tem muita... Mas eu percebo que o quê? Que a minha capacidade... Então, pergunte às pessoas. Então, geralmente, é difícil a gente falar da gente. Então, uma das coisas que várias pessoas falam, de vários ciclos, o que eu quero dizer ciclo? Família, amigos, religião, que as pessoas me acham forte, né? Me acham resiliente. Então, isso é uma capacidade na hora de você buscar um sustento, né? O que te sustenta. Então, o que me sustenta é força, principalmente pelos meus filhos. As pessoas falam que eu sou muito guerreira pelos meus filhos. Então, o que me estimula ao meu sustento, ao meu alicerce, é a força pelos meus filhos. E aqui você pode trabalhar várias outras coisas. As pessoas dizem que eu tenho facilidade em comunicação, que eu sou criativa, que eu até sou divertida. Então, comece a conversar com as pessoas. Sandra, eu não tenho com quem eu falar. Isso significa muita deficiência em relacionamento. E isso prejudica você. Quando tem um ambiente que a pessoa tá ruim em tudo, na parte financeira, na parte do casamento, na parte familiar, o que quer dizer? Que a conexão dela com o mundo está deficiente. O relacionamento com o mundo está deficiente. Então, eu sempre falo, nós vivemos em sociedade, a humanidade, olha essa palavra,
Deus criou a humanidade. Então, o que quer dizer? Não tem como eu viver isolado só no meu mundo. Isso não vai trazer bons frutos. Eu não vou crescer como ser humano. Então, se chegou nesse ponto, procure algo para frequentar, seja uma religião, seja um lugar voluntário, né? Trabalhos voluntários são ótimos para te reconectar com o mundo. São excelentes, tá? Procura trabalhar isso para poder prosperar. E valores. Comece a se perguntar, Sandra, geralmente eu acho mais fácil, por exemplo, responsabilidade é um valor. Sim. Por que é um valor? A parte negativa a gente ajuda a gente a encontrar a parte positiva. Responsabilidade é um valor, compromisso é um valor para mim. Por quê? Né? As pessoas estão se dedicando a algo para fazer comigo, então eu cumpro com a minha responsabilidade, elas contam comigo. A honestidade, eu não suporto mentira, né? Então começa a se perguntar os valores. Ah, Sandra, é difícil dizer quais são os valores, então se pergunte o que você não suporta. O oposto do que você não suporta, você vai achar os valores. Aqui, gente, outra análise importante. Olha só, eu fiz um galho todo torto, não tá uniforme. Então, a minha parte de sonhos, ela tá deficiente. Então, olha só, esse é um galho que se eu olho, eu fico, será que vai aguentar? Será que vai cair? Então, eu tenho dificuldade de crer que sonhos podem se realizar. Eu fico muito na dúvida. O desenho mostra muito bem isso, né? Então, aqui, o que você tem que fazer? Analisar. Exercitar. Então, tá. Se eu tenho mais dificuldade em ter sonhos, então eu tenho um problema com fé. Quando não é só fé em Deus, mas é fé em si mesmo. Eu preciso acreditar. Para mim acreditar no Criador, eu tenho que acreditar na sua obra. Então, aqui precisa trabalhar o quê? Autoestima, confiança. Será que eu não estou vivendo a vida do outro? Será que eu não estou vivendo expectativas do outro? Então, por exemplo, vou verificar aqui, tá? Será que eu não eu me realizo, eu idealizo um sonho com base em uma experiência que eu tive? Então, hoje, o que eu vejo? Meu sonho era morar em Minas Gerais. Mas eu vejo hoje que, primeiro, a prioridade, a cultura local é ajudar quem é de lá, porque já tem pouco emprego para quem é de lá. Eu ia prosperar, a minha chance seria diminuída, entre outras coisas. Então, hoje eu entendo que eu não posso me basear num sonho no momento que eu vivi de infância, porque a realidade adulta é totalmente diferente. Então, trabalhe isso também. O teu sonho, se você conseguiu identificar um sonho, tá baseado em quê? Na experiência do outro. Ai, fulano fez isso e ficou... Ai, fulano fez plástico e ficou maravilhoso. Ou em alguma experiência que você teve quando criança. Então, o sonho, ele precisa ter algo mais sólido, ter algo mais prático. Então, e ele precisa ter coerência. Então, crie um sonho que tenha coerência. Ah, eu quero ser dona do meu próprio negócio, mas eu não quero trabalhar final de semana. Converse com as pessoas que fizeram sucesso. A maioria se matou de trabalhar nos finais de semana, nas lojas de sucesso. Então tá incoerente, não tá tendo uma energia coerente aqui, né? Ah, tá, eu tenho dificuldade em ter sonho. Então tá, vamos trabalhar a tua autoestima. A autoestima ela vai trazer confiança e basicamente fé em si mesmo. E aí você vai poder acreditar numa força maior. É bem aquela frase, para amar o outro, a gente tem que aprender a amar a si mesmo. É a mesma coisa quando a gente fala de autoestima e confiança. Agora vamos prosseguir para a parte de cima, tá? Você observa que eu desenhei agora em rosa, tá? Só para mostrar para vocês, mas eu não tinha feito folhas nas árvores e ela tem uma representação. As folhas das árvores, elas representam as pessoas especiais. Então, você vai medir. Se você fez muitas folhas, o seu subconsciente revela que você é uma pessoa muito querida, né? Que tem vários círculos de amizade. Poucas folhas, aí é uma situação que você precisa trabalhar, né?
precisa se conectar mais com o mundo, né? Fazer atividades que gosta, atividades em grupo. Mas tem outra coisa curiosa, né, nessa análise. Observa que eu desenhei maçãs, certo? Os frutos, eles significam presentes recebidos de pessoas especiais, tá? Ou de conquistas suas, né? De conquista sua. Mas observa que na maçã eu desenhei a folha. Ou seja, para mim, a relação, a pessoa é especial se ela me dá algo em troca. Então, isso revela também que eu sou uma pessoa materialista, né? Olha, você. E realmente, gente, eu tenho essa dificuldade. Se alguém me dá um presente, eu fico. A gente. Geralmente a gente tem dificuldade de aceitar que as pessoas gostam da gente ou querem dar um presente simplesmente por, por nos agradar, né? Por querer agradar. E quando alguém me dá um presente, eu já fico desesperada para comprar outra coisa e dar presente para ela de volta. Parece que eu tenho que pagar um agradecimento, né? Então, isso revela que eu também tenho que trabalhar nisso. Então, a folha que representa as pessoas especiais, ela está junto com o fruto, que pode representar presentes recebidos. Presentes recebidos tanto material como imaterial, carinho, afeto, certo? Então, eu só considero a pessoa especial se eu recebo algo em troca. E isso revela que eu tenho uma tremenda dificuldade também de não retribuir. Eu me sinto obrigada a não retribuir. E isso mostra o quê? Uma falta de aceitação em receber carinho. Então, tudo bem, a pessoa quis me dar um presente, eu não pedi, né? Eu tenho que simplesmente agradecer, me sentir grato, né? E numa ocasião de um aniversário dela, por exemplo, eu posso dar um presente por aquela ocasião, mas não para pagar um presente recebido. Outro fator interessante que, voltando nos frutos, né? Os frutos quer dizer o que eu já conquistei. Então, mostra que eu só coloquei os frutos na parte superior. Então, o meu subconsciente entende que o que eu realmente quero está muito impossível, está muito longe. É como se na minha mente tivesse se registrado que eu não conquistei nada, que eu ainda estou nadando contra a maré. Então, aqui a gente tem que trabalhar em quê? Que eu posso ter conquistado coisas na minha vida já. Coisas simples, né? Eu posso ter, por exemplo, reconhecido um erro e ter pedido perdão para alguém. Olha, pedir perdão é um ato de humildade, isso é uma conquista. Então, isso demonstra que eu tenho que trabalhar o valor de conquista. O valor de conquista não é só ter a casa própria e ter um carro zero. Eu preciso voltar na minha infância, nas minhas lembranças e lembrar das pequenas coisas que eu já conquistei, né? Isso também demonstra minha baixa autoestima, né? Então, observem isso também. Observe que eu coloquei também os pontinhos aqui na árvore rosa, mas eu coloquei agora, eu não coloquei no desenho inicial. Isso representa semente. Em momento nenhum houve uma semente para essa árvore florescer. Então, em momento nenhum eu esqueci dessa representação. Então, o que isso quer dizer? Que não está claro na minha mente o que eu posso plantar hoje para colher amanhã ou o que eu posso plantar hoje para o próximo colher amanhã. Porque as sementes e flores, elas representam contribuições. É algo que você oferece ao mundo. E novamente, ó, olha lá, é engraçado, né? Porque olha, parece que eu desenhei o oposto da maçã do lado de baixo, né? Então, mais uma vez, não tá bem, não tá harmonioso, não tá espalhado, tá embaixo. Então, eu acho que o pouco que eu faço, olha a palavra que eu usei, eu mesmo me denunciei. O que eu faço é pouco. Mais uma vez, autoestima. Se eu trabalhar minha autoestima de uma forma correta, porque essa análise é minha e totalmente sincera, eu vou ter um desenho muito melhor e muito mais harmonioso. Então, eu também preciso valorizar o que eu faço para os outros. O que eu faço pode não parecer
muito materialmente, mas talvez emocionalmente tenha um valor muito grande. Então, isso também precisa ser analisado, precisa ser valorizado as contribuições que você faz. Mesmo que aparentemente pareçam pequenas, isso é gradativo, isso é uma construção. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um exercício muito importante para você se conectar com a tua identidade. Eu fiz um vídeo anteriormente falando de relacionamentos tóxicos, seja com marido, esposa ou sogras, sogros. Quando, por exemplo, o filho casa e a sogra fica ainda invadindo a privacidade do filho, sabe? Ah, vem almoçar aqui, vem não sei o quê. E o que quer dizer? Que ela não estava preparada para ele encarar outra relação. Porque ele, no subconsciente dela, não houve um preparo mental. Ele basicamente foi para outra família, abandonou ela, né? Então, a pessoa não tem consciência disso, tá? É tudo na forma subconsciente. E às vezes, quando há uma desavença entre ela e o filho, quer dizer, e o filho não defende a esposa, não tenta colocar os pingos nos is, não tenta organizar as ideias entre todos, o que significa? Ele não escolhe um lado, ele fica neutro. E que quer dizer que ele também não estava preparado para uma relação. Então, essas coisas, quando a gente às vezes casa com alguém, ajuda a outra pessoa a arrumar um emprego ótimo, ajuda a pessoa a estudar. Quando você vai ver, você ajudou tanta pessoa que ela tá bem e você tá um caos. Você tá sem norte, porque você acabou vivendo a vida do outro. Então, você precisa se reconectar com a tua identidade. E esse é um exercício que vai ajudar muito, gente. Espero que vocês tenham gostado.